Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Como a pastora disse que o meu nome é difícil, meu nome é Pastor Gerdau, tá bom? Então é muito gratificante eu estar aqui na casa do Senhor, uma casa humilde, um povo abençoado, um povo humilde. Amém, irmãos? E a gente vai falar muito hoje com relação a algo muito importante da nossa vida. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Já abre comigo no livro de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em nome do Senhor Jesus. Vamos junto comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus, pedir para que Ele dê essa orientação do que nós vamos falar aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pedimos ao Senhor neste momento, meu Deus, que nesta noite o Teu Espírito, meu Pai, venha descer, meu Pai, neste momento, nesta igreja, meu Pai. E aonde estiver um espírito maligno, meu Pai, eu falo agora em nome de Jesus Cristo que ele saia daqui, em nome de Jesus, porque vai ficar pequeno para ele aqui, Senhor, porque a glória do Senhor, meu Pai, vai se manifestar aqui dentro, meu Deus, e o teu povo será abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó soberano Deus de Israel, eu te peço agora, meu Pai, fala com o teu povo, meu Deus, fala conosco nesta noite, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça, mas que não seja eu, mas seja o Senhor a falar com as tuas ovelhinhas. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para Jesus, bem forte para Ele. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quando Deus disse que faria o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, Ele não referia a uma imagem física, mas Ele referia a uma imagem espiritual. Diga espiritual. Não entendi. Espiritual. Uma imagem espiritual. Aleluia, Jesus. Agora por quê? Porque Deus, Ele é Espírito. Amém, irmãos? Deus é Espírito. E essa imagem, Ele diz a respeito da consciência implantada no ser humano. E aonde eu vou chegar, irmão, você vai entender
Qual é a essência da nossa alma? Hoje, que é dia de finado, as pessoas estão com lembranças dos seus entes queridos, sim ou não? Muitos ainda até choram pelo seu ente querido que já se foi, sim ou não? Eu particularmente já vi amigos meus que morreram e de repente colocam lá na página do Facebook: vai com Deus. Mas o problema é, será que foi realmente com Deus? O que eu vou trazer nesta noite, irmãos, é uma pergunta: quem irá buscar a sua alma? Você já se olhou? Como que está a sua alma perante Deus? A entrega da sua vida foi apenas uma vida, ou você entregou alma, corpo e espírito? Uma pessoa, por exemplo, que está depressiva, por exemplo, eu gosto de falar muito sobre esse lado. A gente vê muitas pessoas que é depressiva que chegam até se matar. Passa por muitos psicológicos, passa por tratamento, toma muitos remédios, mas se não tiver o tratamento da alma e não tiver a cura da alma, não vai adiantar sair desse mundo depressivo. A alma, irmãos, ela é muito importante. Aí mesmo em Gênesis, no capítulo 2, você vai ler comigo no versículo 7. Olha só: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, irmãos? Alma vivente. Essa é a essência da vida da alma. Uma alma vivente. Uma outra coisa interessante, que aí depois ainda que eu falar do que eu vou falar aqui nos versículos, aí a gente vai falar de 3 coisas que uma pessoa vai levar para o inferno. 3 coisas. Nós temos que entregar a nossa vida todos os dias, irmãos. As coisas estão se apertando cada vez mais. As pessoas estão querendo passar por uma porta aberta, mas não é porta aberta que nós devemos passar. A porta é estreita, o caminho é estreito, irmãos. Ter uma vida com Cristo não é fácil, caminhar com Ele também não é fácil. É lutas e lutas diárias, dia após dia, irmãos. Todo dia a gente enfrenta lutas, todo dia a gente enfrenta obstáculos. Às vezes chega aquele momento de desânimo, às vezes chega aquele momento do cansaço, às vezes chega aquele momento que você pensa: puxa vida, parece que Deus me abandonou. Mas na verdade Deus nunca abandona ninguém. Quem abandona Deus somos nós, irmãos. É nós que erramos, é nós que pecamos. E existe 2 tipos de pecadores, porque todo mundo é pecador aqui, mas há uma diferença: do pecador que não pratica o pecado, com o pecador que pratica o pecado. E esse que pratica o pecado, irmãos, terá uma condenação eterna. Uma condenação eterna. Ezequiel, vamos lá comigo, se for rapidinho, provavelmente eu leio aqui, aí depois você pode procurar. Ezequiel do capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Eu gosto de folhear a Bíblia mesmo, de ler a Bíblia mesmo, de ler a palavra de Deus. Ezequiel do capítulo 18, do versículo 7, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como toda a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui já está dando indício de que a salvação é individual. A salvação é individual. Quando Deus falou através do profeta que essa alma que pecar, ela morrerá, está falando justamente da morte eterna. Porque a única coisa que é imortal de dentro de nós é a alma, irmãos. Amém? A nossa alma, ela é imortal.
A única coisa, o corpo morre, é enterrado, se torna o pó, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus porque é fôlego, mas a alma, irmãos, ela é imortal, ela não morre. Ou ela vai para o paraíso e depois ao reino de Deus, ou ela vai para o Hades, que é o inferno, porque depois daquilo ali ainda tem lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Quem lê o Apocalipse sabe do que eu estou falando. Então tem algo bem mais profundo do que o inferno, irmãos. Às vezes você pode pensar, puxa vida, o pastor está pegando pesado, o pastor está ali. Irmão, a palavra de Deus é assim, para despertar a sua alma. Porque sabe o que está acontecendo? As pessoas estão esquecendo da sua própria alma. Elas estão interessadas já, estão pensando já no Natal, já está pensando no Ano Novo, já está pensando lá em fevereiro da escola do filho, já está pensando em muita coisa, mas está esquecendo da alma. Tem que cuidar da alma. Para você entender, aí mesmo no Ezequiel capítulo 18, lá no versículo 20 diz assim, olha só, no versículo 20, que eu vou ler aqui para você. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Já é 2 vezes que fala. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mais uma vez, apontando aqui que a nossa salvação ela é individual. Ou seja, eu não sou responsável pela salvação da minha esposa, e nem ela pela minha, e nem a sua por ele, e nem a dele por ela, de ninguém. Cada um tem que cuidar da sua própria alma, porque a salvação ela é individual. Amém? Quem está entendendo aqui? Estão entendendo? A salvação ela é individual. Quando se trata do casamento, se trata assim, de eu cuidar da minha esposa cuidar de mim. Amém, irmãos? Porque como está escrito que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente, então tem que ter um cuidado pelo outro. Mas a questão da salvação, ela é individual. Eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos aprontar, cometer coisas erradas, ele vai ter que pagar o preço, porque eu não posso me responsabilizar pelo que ele fez. Embora que a gente cuida da educação, ensina os princípios bíblicos, amém, irmãos? A gente faz o nosso papel como pai, como mãe, sim ou não? Mas vai chegar uma fase que ele vai crescer, vai chegar uma fase que eles vão determinar os seus próprios caminhos, sim ou não? Nós fizemos assim, não fizeram? Fizeram ou não fizeram? Chegou uma certa idade, a gente já está querendo morar até sozinho, não é verdade? Queria já se virar sozinho. Então quer dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque eu sou responsável por aquilo que Deus me deu, como nós vimos no início. Porque a alma, ela é a consciência implantada no ser humano. Você é responsável, eu sou responsável, e todos nós somos responsáveis pela nossa própria alma. Quando a pessoa está indo para o inferno, não é porque a pessoa está pecando, sabia disso? A pessoa foi para o inferno porque pecou, foi para o inferno porque está no pecado. Não, está indo para o inferno porque não aceitou o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela abandona o pecado. Não precisa bater muito na pessoa para falar. Não precisa chegar, larga disso, para com isso. É só a pessoa aceitar Jesus. Aceitou Jesus, ela abandona o pecado. Embora que o pecado continue batendo na porta, irmãos. E ele vem todo dia. Todos os dias o pecado bate lá. Todos os dias. A gente vê muitas pessoas que caem numa cilada, erra, pega contra Deus, vai lá e bota a culpa no diabo. Nem tudo é culpa do diabo, irmão. Ele só dá um empurrãozinho. Quem vai é nós. O caminho está lá para você. É você que escolhe o caminho. É a mesma coisa, as pessoas podem passar pela frente, podem descer aqui, subir, descer. Mas o caminho está ali. Se ela quiser entrar na igreja, ela entra.
Se ela não quiser entrar na igreja, ela não entra. Se quiser desviar o caminho da igreja e ir para um bailão, ela vai. Se quiser desviar da igreja e ir para outro lugar, a pessoa vai. Porque quem escolhe o caminho somos nós. Aleluia, Jesus. E o Deus que eu conheço, Ele não obriga ninguém a se converter. Ele não obriga. Ele não obriga. Ele quer que isso seja da sua parte. De você chegar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego ao Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa total dependente do Senhor. Amém, irmãos? A nossa alma, ela inclui pensamentos, sentimentos e também desejos. Isso tudo vem da nossa alma. É também a sede da consciência própria, da personalidade e também da razão. Tudo isso na nossa alma, irmãos. Veja como que Deus, Ele fez tudo certinho. Criou tudo perfeitamente. Tudo. Veja que Deus, Ele criou o céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, tudo com palavra. Sim ou não? Mas tem uma única coisa que Ele não criou com a palavra, foi o ser humano. Foi o homem. Fez com as próprias mãos. Olha só. E é isso que Satanás não gosta. É isso que o diabo não gosta, irmãos. A maior raiva do diabo é que nós existimos. A maior raiva do diabo é que se nós morrer hoje, ou aconteceu o arrebatamento, nós vamos justamente para um lugar da onde ele foi expulso, irmãos. Aleluia. Vamos para Jesus, irmão. Desperta, igreja. Ele está com raiva. Ele sabe. Nós vamos justamente para um lugar da onde ele foi expulso, da onde não tem como ele voltar mais. Glória a Deus. Então ele prefere fazer de tudo para levar o maior número de almas para o inferno com ele. E ele vai fazer de tudo, irmão. Ele não está interessado em tocar no teu carro, no teu casamento, fazer isso, fazer aquilo. Ele está interessado na tua alma. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, tem um dedinho do diabo? Tem, sim. Por quê? Porque ele quer te irritar. Ele quer te tirar fora do sério. Ele quer que você blasfema contra Deus. Ah, Senhor, o diabo tocou no meu dinheiro, na minha vida financeira. Claro, porque ele quer que você chegue e fale: ah, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e o Senhor não faz nada. É isso que ele quer. Por quê? Para que de pouco em pouco você vai desagradando a Deus, de pouco em pouco você vai desagradando o Espírito Santo. Aí quando você perceber, irmão, você abriu uma maior brecha da sua vida. Aí o diabo entra com tudo, irmãos. E ele vem mesmo. Jesus uma vez falou bem assim, que quando o diabo sai, quando o espírito maligno sai do corpo de uma pessoa, ele vai para o lugar árido. Lugar árido, lugar parado. É um lugar sem vegetação, sem vida, sem nada. E lendo essa passagem, vê que até fé ele tem. Porque ele mesmo fala para si mesmo: eu vou voltar para a minha casa da onde eu saí. Ele mesmo fala. Algo que acontece quando ele volta, se ele encontra a casa vazia, o Senhor Jesus mesmo diz: ele entra e ainda traz mais 7 piores do que ele. Então, se um daquele já aterrorizava a vida do ser humano, imagine mais 7 pior ainda, irmãos. Por que isso acontece? Porque quando o espírito maligno sai em nome de Jesus, a pessoa tem que buscar o Espírito Santo, irmão. Tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. A presença de Deus tem que estar dentro de você. A luz tem que estar dentro de você. Porque quando ele chegar, irmão, daí já era. Aí ele vai ver: não, tem alguém ali. Não tem como entrar, porque o Espírito Santo está ali. Amém, irmão? Amém. Por isso que a Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, querendo nos devorar. Mas por que ele anda ao nosso derredor? Porque ele não pode te tocar mais, ele não pode entrar mais.
Porque você tem o Espírito Santo. Aleluia. Você está com a presença de Deus, então ele fica rodeando, ele vai para cá, ele vai para lá, e esperando você dar uma brecha. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina: vigiai, diga comigo, vigiai Vigiai e orai. e orai. De novo, vigiai Vigiai e orai. e orai. Não é orar e vigiar, não, é vigiar primeiro para depois orar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas isso você tem que ter essa responsabilidade com Cristo, irmãos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que entender que é da sua responsabilidade. Se você quer que Deus perdoa os seus pecados, então você também tem que perdoar aqueles que te ofendem. Se você quer que Deus te abençoe, você também tem que abençoar também as pessoas. Amém, irmão? Se você quer que Deus te abençoe financeiramente e alguma coisa, abençoa também a igreja, a casa onde você congrega. Tenha uma responsabilidade com Cristo. É uma responsabilidade que você tem que ter com Ele. Amém, irmão? Jesus mesmo disse: pega a cruz e siga-me. Amém? Amém. Ele falou, e ele mesmo disse também que ele vai aliviar o seu fardo. Ele não vai tirar, ele simplesmente vai aliviar o seu fardo. Por quê? Porque você tem que ter uma responsabilidade com ele. Amém, irmão? Aleluia. A tua alma é importante. Fala para a pessoa do teu lado aí: a sua alma é importante. Fala para ela aí, fala, pessoal, a sua alma é importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. A nossa alma é importante, irmãos. Ela é muito mais importante do que você imagina. Por isso que a nossa alma, ela é imortal. E aí vem a pergunta: para onde vai a sua alma? Vamos lá comigo, chegando lá na mensagem, Lucas, do capítulo 12, do versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Essa passagem aqui me chama muita atenção, da forma como Jesus trata aqui nessa passagem. E isso pode já estar refletindo hoje, e se nós não cuidarmos, pode nos refletir até na nossa vida hoje, irmãos. Veja que as coisas estão piorando aqui fora. Para você ter uma ideia, Sodoma e Gomorra está mais fácil ainda de ser salvo do que a geração de hoje, irmãos. Porque lá eles não tinham quem pregava a palavra naquela época. Lá não tinha os profetas vieram bem depois. Não estava lá ninguém para ficar falando, alertando, avisando: para com isso, deixa disso. Hoje não. Hoje o evangelho está se espalhando. Está tão se espalhando tanto que nós estamos usando até as redes sociais agora para pregar o evangelho. Se você chegar numa fila de banco ou de qualquer lugar e você simplesmente dizer: Jesus te ama, pronto, você já pregou, você já evangelizou. Porque o fato de eu saber que Jesus me ama, o fato de eu saber que alguém lá em cima me ama, que alguém mais forte me ama, que é imortal, que é espírito, mas me ama, então por que eu não devo amar a Ele? Glória a Deus. Amém, irmãos? Como que eu sei se eu amo Jesus de fato e de verdade? Como que eu sei realmente se eu amo esse Jesus mesmo de fato e de verdade? Se eu não for uma pessoa espiritual. Aleluia. Se eu for uma pessoa carnal, eu nunca vou saber como amar Jesus. Eu posso até dizer: Senhor, eu te amo, mas da boca para fora. Mas no fundo, lá no profundo da sua alma, irmão, para me dizer que eu amo Jesus, eu tenho que ser uma pessoa espiritual. Glória a Deus. Eu tenho que nascer da água e tenho que nascer do Espírito. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Aí Deus diz assim, sabe? As pessoas estão aproveitando, querem isso, querem aquilo, festa daqui, festa de lá, querem tudo. Aí Jesus diz assim, no versículo 20, Lucas 12, versículo 20: mas Deus lhe diz: louco! Olha só, a expressão de louco. Qual é essa expressão de louco? Você é doido, rapaz.
Olha a expressão que ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? E aí, mas Deus de Deus chega e fala para nós hoje: hoje eu não vou mais para a igreja, vou viver a minha vida. Tem muito jovem que já pensa assim, né? Quando eu ficar velho eu vou me converter. Acho que até no meu tempo, até dava, né? Porque no meu tempo, eu estou com 48 anos, na década de 80, 90, dificilmente a gente vê jovem morrendo. É difícil. Mas hoje, irmão, está morrendo mais jovem do que se possa imaginar. Está virando tudo ao contrário. O que era para os filhos enterrar pai e mãe, é mãe e pai que está enterrando os filhos. Veja como que as coisas estão piorando cada vez mais. Aí ele fala: louco, se você morre hoje, e agora? Como é que vai ser? Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Você realmente aceitou o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida? Você realmente abandonou a idolatria? Você realmente abandonou a mentira? Você realmente abandonou todas as concupiscências da carne? Você realmente abandonou tudo, aceitou mesmo Jesus? Você realmente nasceu da água? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por que eu sempre bato na tecla que se realmente nasceu da água? Porque eu conheço muita gente que se batizou nas águas, mas não nasceu da água. Continua sendo aquela velha criatura. Quando você se batiza nas águas, você mata a velha criatura. Mata ela. Você se torna uma nova criatura. Para se tornar filho de Deus, é com o batismo com o Espírito Santo. Porque aí o teu próprio Espírito é confirmado com o Espírito Santo que você é filho de Deus. Amém, irmão? Você que se declara filho de Deus, então palmas para Ele. Dê forte para Ele. Aleluia. Aí nesse Lucas é que determina isso, a quem você está servindo neste mundo em vida. A quem você está servindo. Porém, irmãos, existem 3 coisas que a pessoa morrendo sem salvação levará consigo para o inferno. Isso porque eu estou falando de sem salvação. Eu não preciso de falar quem vai ser salvo, que vai levar as 3 coisas. Porque quem for salvo só vai levar 2 coisas desse aqui. Mas eu vou falar do profundo mesmo, do inferno mesmo, irmãos. No inferno. Quando eu venho pregar a palavra de Deus, eu sou pastor itinerante. Eu já cuidei de 2 igrejas, já tive em outras, ajudei a levantar. Mas eu sou pastor itinerante por enquanto. Aleluia. Até Deus abençoar o ministério. Mas eu sempre prego mensagens assim. Quando o Senhor Jesus me chamou para pregar a palavra de Deus, Ele falou assim: você vai pregar sobre arrebatamento, apocalipse, cruz, salvação, pecado, nascer da água, nascer do Espírito. É isso que você vai pregar. Aqui, ó. Então eu não sou o pastor de profecias e profetas. Eu não sou o pastor de revelação. Eu até queria ser. Mas não, Ele me chamou só para me pregar a palavra. A essência da palavra. Amém. A essência. A essência da palavra. Porque quando você deixa a palavra entrar dentro de você, toda a tua vida começa a mudar, irmãos. O que muda você é a palavra. O que muda você é você abrir o seu coração, deixar a palavra entrar. E sabe quem que é a palavra? Jesus. Ele é o verbo. Então você tem que deixar ele entrar. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Amém? Aleluia, Jesus. Então você tem que deixar ele entrar, deixar a palavra entrar. A gente está vendo ultimamente, inclusive até de crentes falando: esse eu obedeço, esse eu não obedeço. Esse vai, esse não vai. Não. Quem quer mesmo se converter, obedece desde o Gênesis até o final do Apocalipse. Amém, irmãos? É obedecer a palavra, é viver a palavra.
Não estou falando de você virar crente, crentão, não. Você tem que viver servo de Deus, filho de Deus, amigo de Deus. Tem que ser tudo isso para Ele, irmãos. Glória a Deus. Amigo, servo, filho, tudo isso tem que ser para Ele. Quando eu falo que eu sou filho de Deus, então eu tenho que respeitar o meu pai, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho que respeitar o meu pai. Eu tenho que obedecer ao meu pai. Eu tenho que seguir os passos do meu pai. Não é assim, pais e mães, que a gente fala com os nossos filhos? Vocês não querem que os nossos filhos não sigam os nossos passos? É ou não é? A gente tem alguma coisa para ensinar, a gente não vai ensinar os nossos filhos? Sim ou não? Então qual vai ser a diferença com Deus? Nenhuma. Quando eu estou com Ele, Ele nos ensina. Quando eu estou caminhando com Ele, Ele nos guia. Amém, irmão? Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, irmão. Sinceramente, o dia que nós sentarmos para falar sobre o Espírito Santo, nós vamos ficar a madrugada inteira. Nós fazemos até uma reunião longa aí. Aleluia. Só do Espírito Santo, irmãos. Eu me lembro perfeitamente, eu sempre conto isso, que quando eu conheci mesmo Jesus, na verdade eu estava mais interessado no Espírito Santo do que o próprio Senhor Jesus. Mais interessado. Glória a Deus. Eu queria saber quem era o Espírito Santo, quem é Ele, eu queria. Comecei a ter aquela sede do Espírito Santo, aquela vontade de saber quem é o Espírito Santo, até que eu consegui. Mas eu vi que o Espírito Santo também é o próprio Senhor Jesus. Está bem, irmão? Tem que almejar, você tem que desejar, você tem que querer, como você quer algum doce, alguma coisa que quer comer. Nós tem que desejar o Espírito Santo profundamente. Eu quero te conhecer. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja conhece Jesus. Nem todo mundo. Isso o pastor pode falar com maior clareza, sem dúvida alguma. Porque está diante de vocês aqui um pastor que um dia já se desviou da presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então eu posso muito bem falar para vocês o que é ter encontro real, verdadeiro com Cristo, o que é não ter. Ainda mais eu que já fui bruxo, praticante do satanismo. Esse é o meu testemunho. Se alguém perguntar qual é o testemunho, não leva 5 segundos. Porque eu simplesmente troquei de Senhor. Porque da forma que eu sirvo o Senhor Jesus hoje, eu servia Ele lá também. E um dia eu me converti. Fiquei na presença do Senhor. Até o obreiro da igreja era responsável do grupo jovem da região inteira ainda. Aleluia. 7 anos. Por um descuido, por um momento de raiva que não deu com o pastor, eu fui expulso e fui tirado da obra. Fiquei com raiva. Peguei meu uniforme, queimei, olhei para o céu e disse: a partir de hoje eu não quero nem saber mais do Senhor. Falei para isso para Ele, eu falei para Deus isso daí. Não queria mais saber. E voltei para o mundo. Não voltei para a bruxaria, mas voltei para o mundo. Voltei para as drogas, voltei a fumar, voltei a beber, voltei para o mundo. Voltei até para um clube onde eu estava, que era Raul Seixista. Voltei para lá também. Estava lá com eles lá. Porque eu não queria mais saber. Mas um certo tempo, 7 anos depois, até hoje eu conto esse testemunho. Se eu estava drogado, eu estava, mas que eu vi uma mão estendendo a mão para mim, estava. Porque era num único estágio meu, em que eu fiquei tão depressivo que eu já estava pronto para matar toda a minha família. E naquela madrugada, uma mão apareceu estendendo a mão. Aleluia, Jesus. E era Jesus. Eu nem dormi, foi no sabadão, irmãos, nem dormi. Já dormi de manhã, já fui na igreja. E aí o Senhor Jesus me aceitou de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas aí eu caí em si e vi justamente o que João falou. Antes eu só te conhecia, só de ouvir e falar. Mas hoje, realmente eu te conheço de fato e de verdade. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Foi aí que eu aprendi qual é a diferença de você estar sobre o poder de Deus e você estar sobre a intimidade de Deus. Porque quando eu estava lá na igreja, irmãos, era uma bênção. Expulsava demônios, fazia trabalho evangelístico,
convidava as pessoas vinham. E por que de repente, do nada, simplesmente, pum! Aí eu entendi que naquela época eu estava sob o poder de Deus, mas eu não estava com uma intimidade com Ele. Orava, jejuava, fazia tudo. Agora hoje eu vejo qual é a diferença. Irmãos, a verdade é, se preocupe em ser mais íntimo com Deus do que ter poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque poder, todo mundo está tendo poder agora na igreja. Podem ver, todas as igrejas estão cheias de poder. Poder daqui, poder de lá, e poder, mas não tem nenhuma intimidade com Cristo. Por isso que Jesus chega e fala: muitos virão e dirão: expulsamos os demônios pelo teu nome, curamos enfermos, fizemos tudo isso. Aí ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmão, esse é o Evangelho de Cristo, irmão. É o Evangelho de Cristo que pega nós e começa a espremer até sair algum suco. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é um Evangelho que fala só de prosperidade e riqueza. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Fala para todo mundo: você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter isso, mas não fala você vai ter salvação, e não fala você vai ter um inferno se você não se converter. Glória a Deus, aleluia. Para que eu deveria me preocupar se Jesus mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, que até mais coisas serão acrescentadas. Amém, irmão? Amém. Veja que ele já sabe de tudo. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Glória a Deus. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está imaginando. Ele conhece a tua vida mais do que a sua própria mãe que te gerou. Estão compreendendo, irmãos? Aleluia, Jesus. E vou falar mais profundo. Você acha que Deus está aqui no altar? Junto comigo aqui? Você acha que Ele está aqui? Não. Sabe onde Ele está? Aí no meio. Amém, irmãos? Ele está no meio. Ele não vai dividir o altar com o ser humano. Ele está no meio. E lá no Apocalipse fala que Ele fica no meio das 7 igrejas. Amém, irmãos? Então Ele está no meio, observando, analisando os teus pensamentos. E o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo vai falando para você. O Espírito Santo vai te avisando, vai te alertando. Entrega, se converte. A tua alma pertence a Deus. Entrega a Ele, porque você não sabe da tua vida amanhã ou daqui a pouco, irmãos. Estão compreendendo? Não sabe. Vamos ler comigo então Lucas do capítulo 16. Vamos direto para o versículo 22 e a gente vai ficar nessa parte aqui. Lucas 16, versículo 22. 3 coisas que uma pessoa, se perder a salvação, vai levar para o inferno. Porque primeiro, nossa alma é imortal. Então nós sabemos que nós somos responsáveis até pela nossa própria alma. Amém, irmão? Porque quando Deus criou o inferno para o ser humano, irmãos. Ele criou o inferno para Satanás e seus demônios. As pessoas têm tudo de lambuja. Está dando a voz ao Satanás. Satanás está dando as coisas, estou pegando, estou querendo, eu quero, vai me satisfazer. E a pessoa está indo para o inferno por causa disso, achando que no final Deus vai salvar. Não vai não, irmãos. Se você aprender uma doutrina que diz assim, eu já ouvi falar muito sobre isso: uma vez salvo e salvo para sempre, é enganação, irmãos. Porque se assim fosse, não precisava Jesus nem falar disso daqui, não precisava. Que se realmente fosse uma vez salvo e salvo para sempre, então nem precisava voltar para Jesus. Ficasse onde eu estava quando me desviei, eu já estava salvo mesmo, sim ou não? Quando eu voltei, passei por todo o processo. Membro, depois me tornei obreiro,
depois virei diácono, até que eu tive esse chamado de pastor. Nem imaginava que ia ser pastor. E eu não sou pastor de muito tempo não, irmãos. Eu não sou pastor de 20, 30, 40, 50 anos não. Eu acho que eu sou o pastor mais novo da face da terra aqui, com 4 anos apenas desse ministério de pastor. E olha que tive muitas experiências, mesmo no meu passado sombrio, como nos dias de hoje. Então veja como que Deus trabalha, irmãos, porque quando você se converte, você muda aqui, ó. A conversão é aqui, irmão, é na mente, é no subconsciente. Estou entendendo? Por isso que lá no Apocalipse fala sobre a marca da besta, que ainda no nosso tempo a marca da besta era mais espiritual do que física, porque ele vai trabalhar aqui primeiro. Se ele cauterizar a tua mente, se o mal cauterizar a tua mente, irmão, não adianta mais. Nem Jesus Cristo aparecer na tua vida ele vai conseguir tirar, porque já cauterizou, você deixou cauterizar, você não vai querer saber mais, não vai. Então quando o Espírito Santo desce, quando você se converte, ele trabalha aqui na tua mente, não é no corpo, é na mente, é aqui que se trabalha, é aqui que vê o raciocínio, é aqui que a gente fala com Deus. Quando você fala com Deus, quando você vai orar, quando você fecha os olhos, o que você vê quando você fecha os olhos? Fala, pô, o que você vê? Estou com medo de falar, né? Nada. Aleluia, Jesus. Você fecha os olhos e não vê nada. Vê ou não vê? Claro. Porque você está com uma alma que é imortal, mas o trabalho está aqui, ó, na consciência. Olha só como que Jesus é. Veja só, ele contando essa história. Ele contando essa história, e vocês com certeza, vocês também conhecem essa história, que é do rico e Lázaro. Um era mendigo e outro era rico. Isso não quer dizer só porque que o cara era rico, ele foi para o inferno, porque o outro era mendigo, ganhou o céu. Não, isso não quer dizer uma coisa com outra não. Amém, irmão? Tem rico que vai para o inferno, como tem rico e milionário que vai para o céu. Tem pobre, pé de chinelo e humilde que vai para o inferno, como tem pobre, pé de chinelo e humilde que também vai para o céu. Amém, irmãos? Veja que com Deus não tem esse negócio. Diz assim, olha só, primeira coisa, vamos lá, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha para o pastor aqui. Lá no inferno, ele viu Abraão e Lázaro. Lá no inferno. Sabe o que ele estava tendo aqui nesse momento? A consciência. Ele levou junto para o inferno a consciência. Significa que se você morrer sem salvação, você vai estar ciente o porquê que você estará no inferno, ou porquê que você foi para o inferno. Você vai estar ciente de tudo aquilo. As pessoas hoje que morreram sem salvação, elas estão cientes de tudo aquilo ali. Passa um filme na cabeça da pessoa. Aleluia, Jesus. Está entendendo, irmãos? Passa. Olha como que é a alma, irmãos. Ela não morre, não tem como voltar ao pó, não tem como subir, de tão imortal que é. Aí a pessoa morre, vai para o inferno e ainda tem consciência de tudo o porquê que está ali. Então quando ele viu Abraão, quando ele viu Lázaro, então ficou notório aqui para nós que ele levou a consciência, ou seja, as pessoas que morreram estão no inferno, estão conscientes, ou seja, o corpo morre, mas a mente continua. Amém, irmãos? É ou não é profunda essa mensagem? Mexe ou não mexe com a nossa alma? Não é uma coisa que nós devemos nos refletir sobre isso todos os dias de nossas vidas? Porque a gente vai estar consciente de tudo.
quando você está caminhando com Cristo, olha só como que é. Quando você está caminhando com Jesus, você entregou a vida para Ele, de repente você deu uma tropicada, você pecou. E naquele momento que você pecou, você vai, tipo assim, vou desbaratinar no meu pecado. Mas quando o Espírito Santo já agiu na tua vida e já trabalhou aqui dentro de você, você não vai conseguir nem dormir, irmão. Glória a Deus. Fica aquele negócio pesado, aquela consciência pesada, o Espírito Santo cobrando. Olha, a pessoa só vai perder mesmo o Espírito Santo quando ele não quer saber mesmo. Quando o Espírito Santo está avisando, ele não quer. Mas quando ele está com a consciência mesmo pesada, ele viu que pecou, ele vai, dobra o joelho, chora na presença de Deus, pede perdão e está tudo resolvido. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Mas pastor, é tão fácil assim? Sim. Que seja na sinceridade. Amém, irmão? Que seja de coração. Porque antes mesmo de você dobrar o joelho e falar com Deus, Ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo. Eu, quando comecei a orar a Deus, aprendi a fazer oração, eu já falava bem assim, falando assim: Senhor, eu estou ouvindo tudo que eu estou falando para o Senhor, mas antes, nas próximas orações que eu falar contigo, analise primeiro o meu coração, se tudo que eu estou falando realmente está sendo verdadeiro de dentro de mim. Porque na hora você pode falar um monte de coisa, mas será que está sendo verdadeiro? Será que realmente o que está saindo dentro de mim é verdadeiro? Será que eu não estou sendo um hipócrita até mesmo diante do Senhor? Então eu tenho que ser verdadeiro com as minhas orações diante de Deus. Aleluia. Quando a tua oração ela é verdadeira, irmão, não é mais oração, é uma conversa com Deus. Amém, irmão? Uma intimidade com Ele. Você tem uma intimidade com Ele. Uma intimidade tão notória que você é capaz de puxar né? Senta aqui, Senhor, vamos conversar. Você vai lá e pegou a cadeira, senta aqui, Senhor. Eu já fiz isso várias vezes. Vamos conversar. Porque há uma intimidade com Ele, há uma intimidade com Cristo. Eu tenho uma intimidade com Jesus. Então, se eu tenho uma intimidade com Jesus, até as minhas orações mudam. As minhas orações não vai ser mais de petição. Me dá isso, me dá aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nós ainda, irmão, nós ainda erramos quando nós falamos: Deus nos abençoa, sabendo que Ele já deu a bênção para nós há muito tempo. Amém, irmão? Aleluia. Não, irmãos. Então veja que isso aqui fica na nossa consciência. E o Espírito Santo trabalha perfeitamente na nossa consciência. Ele trabalha. Então uma pessoa, se morrer sem salvação, ela vai estar ciente de tudo, irmãos. De tudo. A Bíblia fala que os mortos todos se levantarão. O inferno vai devolver também. Vai devolver. E eles vão aparecer lá na frente, no trono. Cadê teu nome? Não sei. Cadê? Não está com o nome no livro escrito da vida. Já vai direto para o lago de fogo e enxofre. Esses mortos que já perderam a salvação, que vai aparecer depois, sabe o que é, irmão? É para eles saberem mais ainda que dali eles vão para o lago de fogo e enxofre. Não vai apresentar diante do juiz para ver se ele continua no inferno ou se ele pode ter uma chance e ir para o céu. Não, irmãos, já era. A salvação se conquista em vida. Em vida. Não é depois, não. Não é. Pode acender vela, fazer missa, pede para o pastor orar, pode fazer um monte de coisa, vigília, mas não vai adiantar. Se eu não conquistar a minha salvação em vida, depois da morte não adianta mais isso. Aleluia. Não adianta. Porque nós acabamos de ver que é um anjo que vem buscar. É um anjo. Ou seja, ou o anjo de Deus, ou um anjo caído, que são os demônios. Quer ver? Quem da nossa época aqui, quem já assistiu aquele filme Ghost?
O do outro lado da vida. Quem lembra? Quero ver aqui. Alguém lembra? Só nós mesmo. Ghost do outro lado da vida. É igualzinho aquilo ali. Pode ler. O cara que fez tanta maldade, chegou a matar, depois ele morre, aparece uma sombra assim, preta, assim, gritando. Vai lá e pega e arrasta ele. Leva ele. Então, quando nós morremos, quando as pessoas estão morrendo, e nós morremos, quem vai buscar um anjo agora. Hoje, eu passei um vídeo para a pastora. E é um vídeo, eu mesmo montei o vídeo, eu mesmo coloquei a música, eu mesmo criei a letra, tudo. E o vídeo que eu coloquei é um vídeo original das pessoas desesperadas vendo a sua morte. Desesperado. Parecia que ele estava vendo um anjo ou alguém que está vindo buscar eles ali. Agora, imagine se não estão preparados, irmãos. Nós temos que se preparar todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Então você já esteja ciente nesse exato momento. Esteja ciente nesse exato momento. Que se você perder a salvação, não foi por falta de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Que se você morrer sem salvação, não foi por falta de ler a Bíblia. Amém, irmãos? Você vai estar ciente de tudo isso. Que quando você chegar no inferno, a pessoa chega, ah, Deus, eu não fiz nada errado. Fez. Você rejeitou a palavra, você rejeitou Jesus. Você preferiu viver na concupiscência da carne, você preferiu viver nas vontades da carne, mas você não quis se converter. Achou que no final de tudo eu iria te salvar, mas não vai salvar, irmãos. Mas pastor, mas Deus é amor? Sim, Ele é amor. Ele é tanto amor, que até no livro do Apocalipse, ele vai ser lá, os 144 mil para pregar o Evangelho. Ainda vai mandar 2 testemunhas ainda para pregar o Evangelho, e ainda vai mandar anjos ainda para pregar o Evangelho, para ver se aquele povo se converte. Glória a Deus. Mesmo assim, tem muita gente que vai blasfemar contra Deus. Vai blasfemar. Cuide da sua alma. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Não. E a segunda coisa, porque a primeira você pode até levar também para o céu, a consciência. Nossa, eu estou aqui no céu. Mas por que a minha consciência? Eu estava lá no mundo, eu sofri, eu padeci. Até frio eu passei, até fome também passei. Me perseguiram, me caluniaram, mas eu permaneci firme. Aleluia, Jesus. Então eu vou levar essa consciência também lá. Você também vai levar essa consciência lá. Mas a diferença é que a segunda você não vai levar lá, mas no inferno leva, se perder a salvação. 24, versículo 24, olha só. Glória a Deus. E clamando disse, ele, né? Clamando: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Sabe o que ele estava levando aqui? Dor. A primeira, a consciência. A segunda, a dor. Tentou até ser humilde. Que pelo menos um dedinho da água, pelo menos um dedinho da água para refrescar a minha língua. Tentou dar uma de humilde ainda. Por quê? Porque ele mesmo disse que eu estou sendo atormentado nesta chama. Veja que a alma é imortal. Veja que a alma não estava consumindo com ele, não. Não estava. Pensa a dor, irmãos. O tempo todo, a eternidade toda, sentindo essa dor.
está lá, desesperado, sentindo a dor da alma, atormentada naquela chama, e sendo consciente de que dali não vai sair nunca mais. Irmãos, a gente precisa refletir sobre a nossa alma. A gente precisa realmente analisar no mais profundo da nossa alma se realmente eu sou um homem convertido, uma mulher convertida, um jovem convertido. Se realmente eu tenho uma vida com Cristo, porque, irmãos, a igreja pode estar cheia, irmãos, mas de que adianta a igreja estar cheia e todo mundo perder a salvação? Estão entendendo, irmãos? De que adianta? Eu tenho que estar na igreja, mas eu também tenho que me converter. Sim ou não? Sim. Eu não posso viver uma vida de forma religiosa, até porque a religião que separa o homem de Deus é a religião que está estragando tudo, irmãos. Porque na religião você pode fazer tudo. Na religião você pode fumar, beber. Na religião você pode matar, roubar. Na religião você pode aprontar, você pode fazer um monte de coisa. É só eu ir na igreja nos dias de cultos, né? Ou dia de missa, sei lá, né? Cumprir com o meu papel. Aí da porta para fora eu faço o que bem entender na minha vida. Isso é religião. Aleluia. A sua conversão não é o que se mostra aqui dentro, não, irmãos. Porque nessas horas o pastor é santinho, todo mundo aqui é santinho, é ou não é? Mas a tua conversão verdadeira é da porta para fora, é lá. Como que você é marido, como que você é esposa na sua casa, como que você é filho na sua casa, como que você é um trabalhador no seu trabalho, é lá que é a conversão. Como que é a sua vida com os vizinhos. Estou entendendo? A tua conversão é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro você tem que vir, louvar, ouvir a palavra de Deus, glorificar a Ele, buscar a Ele, ter uma relação espiritual e familiar com os da igreja. Porque nesse exato momento, todos nós aqui somos igreja agora, mas depois da partida da fora, já era igreja. Cada um tem que ter a sua intimidade com Cristo lá fora. Amém, irmãos? Lá fora. Aqui agora nós somos igreja. Nesse exato momento, um de nós aqui é braço, um outro é perna, o outro é o coração. Nesse exato momento, um aqui é o pé de um, é o dedo do outro, mas só tem um cabeça aqui, que é Jesus Cristo. Amém, irmão? Palmas para Ele, aleluia. Palmas para Ele, porque Ele é a única cabeça dessa igreja. E a única cabeça desse corpo, que nesse exato momento, nós agora formamos um corpo. E se eu for um corpo, e se eu tenho uma relação junto com esse corpo, então eu tenho que ajudar um ao outro. Amém? Glória a Deus. Ajudar um ao outro. Ajuda o seu irmão, ajuda a sua irmã, seja em oração, seja no que for, no que puder, ajuda, porque isso forma um corpo, porque a única cabeça desse corpo é Jesus. Porque se um membro desse corpo se machucar, o restante do corpo sente. Aleluia, Jesus. Fica com dor de dente para você ver. Quem já ficou com dor de dente aqui? Hã? Quando você fica com dor de dente, não dói o corpo inteiro, irmão? Dá vontade de dar uma cabeçada até na parede, não é verdade? Então, assim também é no nosso meio, no nosso convívio. Se um dos membros do corpo se machuca, ou está com problema, todo o corpo vai sentir também, irmãos. É aí que um tem que orar pelo outro, ajudar um ao outro. Nada desse negócio, você fica lá e eu fico pra cá. Tem gente que fala assim, o anjo dele não bate com o meu anjo, né? Só que tem uma coisa, se pensar desse jeito, tem uma outra pergunta. Como é que vai ser lá no céu? Alguém vai ter que ficar, não é verdade? Porque lá no céu não vai ter esse negócio não. Ou um vai, outro fica, ou os dois vai, ou os dois ficam. Aleluia. Porque com Cristo não tem esse negócio não. A gente tem que ser irmãos, amém? Irmão, diga irmãos. Irmãos. Irmãos de fé. Ajudar um ao outro. Glória a Deus. Fazer parte da igreja, fazer parte desse corpo. Aleluia, Jesus.
Veja só, irmão, eles lá, o cidadão lá, sentiu dor naquela chama. Eu acho que naquela hora ele queria até morrer de novo para ver se acabava com aquilo ali. O que tem de pessoas assim, irmãos, que achando que se tirar a própria vida vai resolver o seu problema, a sua situação. Não vai, irmãos. Ainda mais se Jesus vai levar lá junto também. Vai estar ciente do que fez e vai ficar sendo atormentado. Você veja que essa segunda parte não tem lá no céu. Lá no céu não vai levar a dor. Por isso que lá no Apocalipse já diz, né? Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Só vai o quê? Alegria. Amém. Alegria. Jesus, quando estava subindo, depois que ele ressuscitou, depois que ele apareceu para os apóstolos, tudo, quando ele já estava subindo, ele falou assim: eu estou indo preparar o lugar para vocês. Glória a Deus. Mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou deixar o Espírito Santo. Amém. Então está lá, tudo preparado. Está com Cristo tudo preparado. Agora eu tenho que manter a minha salvação, manter a minha integridade, manter o meu caráter, manter a minha vida cristã, assumir a minha vida cristã. Amém? Porque se eu morrer ou a trombeta tocar e eu for, pelo menos eu vou estar lá no reino de Deus. Amém, irmão? Palmas para Jesus, você que é uma pessoa salva. Bem forte para Ele. Por isso, irmão, que é fácil entrar no inferno, mas é impossível sair. Coisa mais fácil. Mais fácil entrar no inferno, mas também para sair também é impossível. A pessoa realmente ela tem que aceitar Jesus de fato e de verdade. Se converter mesmo de fato e de verdade. Ter realmente a sua alma ganha para Ele. Amém. Por mais que nós lemos ali em Ezequiel, que ele fala que todas as almas são minhas. Aí chega eu e rouba a alma de Deus. Não vou, não é mais. É dele agora. Que é isso que o diabo quer. Um dos troféus de Satanás, os triunfos dele, é a alma, irmãos. Ele quer levar muitas almas para o inferno. E por incrível que pareça, irmão, ele está fazendo isso. Infelizmente, até parece que parecia uma batalha como se fosse uma batalha perdida. Mas ele está levando muitas almas para o inferno. Já hoje eu estava lá no ponto lá para pegar o ônibus para depois me encontrar com o diácono Ronaldo. Estava uma confusão lá de vizinha, lá só olhando lá de longe. Aí o cara chega e fala assim para mim: nossa, o bicho está solto hoje. Eu falei assim: meu amigo, o bicho está solto aí, ó, há décadas e vocês que não estão percebendo. Há décadas. Ah, não, mas tem que mandar esses demônios para o inferno. Ele não está lá no inferno, não, irmãos. E o inferno não é nem casa do diabo. Você falar que vai falar para o diabo que vai para o inferno, ele se desespera. Ele só não dobra o jeito e se converte porque o bicho já era mesmo. Mas ele se desespera porque ele não quer ir para o inferno, mas ele sabe que vai ter que ir. Você acha que lá no inferno está cheio de demônios? Não está não, irmãos. Não tem demônio lá no inferno. O que tem é só aquilo ali. Chamas e chamas. É o que tem lá. Depois eles vão, mas não para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala que o inferno ainda vai junto. Imagina, irmãos. Pensa. Ah, pastor, mas vai saber se acontece isso hoje ou amanhã. Eu, irmãos, se eu fosse você, eu nem imaginava esse tipo de coisa. Eu simplesmente entrego minha vida para Cristo e vou viver com Ele. Oh, glória a Deus. Porque eu quero ser salvo. Aleluia. Quem quer ser salvo aqui? Quero ver. Quem quer ser salvo? Então palmas para Jesus. Aleluia. Se eu quero ser salvo,
então eu entrego minha vida para Ele. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Versículo 27, quase no final aqui, olha só. E disse ele: rogo-te, olha só a expressão, rogo-te, pois, ó Pai. Engraçado, né? Agora ele chamou Abraão de pai. Então, humilde, depois que foi para o inferno, ficou humilde o homem. Humilde o homem. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aleluia, Jesus. Irmão, isso daqui, além da consciência e dor, ele acabou, sabe do quê? De se lembrar que ele tem 5 irmãos, se lembrar que ele tem uma família, e ainda pede para ir lá para avisar. Isso fica notório que se uma pessoa morrer sem salvação, vai levar consigo a lembrança. Vai se lembrar que um dia esteve na igreja, ouviu o pregador, ouviu o pastor, ouviu a pastora, mas não se converteu. Vai se lembrar de tudo isso. Vai se lembrar de muita coisa, porque ele se lembrou dos seus irmãos. Rogo-te que me leve lá para avisar lá, né, os meus irmãos que lá tem um inferno, que é isso e que é aquilo, que aqui tem chamas, que é um lugar de tormento, que eles precisam ir para a igreja, que eles precisam se converter. Lembrança, ele está se lembrando de tudo aqui, ó. Ele ficou desesperado para poder avisar. Quantos hoje não estão nesse exato momento se lembrando e querendo avisar a mãe, o pai, ou o irmão, ou a irmã, o amigo, o amiguinho, o vizinho, o avô, ou a avó? Quantos não estão nesse momento se lembrando da família? Quantos hoje não estão se lembrando de um ente querido que morreu? É ou não é? Quantos? Mas quando está vivo não dá o valor. Quando está vivo não manda mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, está de briga, está de birra, principalmente na família. Mas daí quando morre, aí fica aquela lembrança. Não é assim, irmãos? Chega o Natal, a família se junta. Deu dia 26, se pegar tudo no cacete, obrigado. Chega dia 31, se unem. No dia 2, já era. Aí fico de mal até o dia da Páscoa. Se reúne de novo. Aí depois da Páscoa acabou. Não tem mais. Aí já brigaram de vez. Aí fica aquele o resto do ano para tentar ainda se vão se reunir. Aí chega o dia da mãe, aí eu não vou no dia das mães, aí eu não vou na casa da minha mãe, porque o fulano está lá. Aí eu não vou na casa do pai, que é o dia dos pais, porque o fulano está lá. Isso em vida. Mas daí quando morre, começa o chororô, começa o desespero, começa a lembrança. Se isso acontece em vida, irmão, olha aqui a situação dele. Vai que é que a Bíblia não conta, mas vai que de repente ele morreu brigado com a família. Vai que de repente ele lembrou dos seus irmãos ali, mas estava brigado com os irmãos. E aí? Daí ele se lembrou. Vai que de repente tem pessoas que morreram sem Jesus e está lembrando do fulano, do ciclano, justamente daquele que ele brigou, justamente daquele que ele bateu, justamente daquele que ele caluniou, justamente daquele que ele fez muito mal para a pessoa. Glória a Deus. Lembrança. A gente vai se lembrar, irmãos. Se nós perder a salvação, eu estou falando nós, não estou falando você não. O pastor que está pregando, mas estou me incluindo no meio. Aleluia, Jesus. Eu estou falando nós. Se nós perder a salvação, imagine eu. Se eu perder a salvação, pensa na minha lembrança aqui. Eu acho que vai ser mais tormento do que as chamas. Eu acho que a lembrança é mais atormentada do que a própria chamas ali de dor. Já imaginou eu perder a minha salvação? Pensa na lembrança. Eu falando para o povo, se converte, e o pastor não se converteu. Eu falando para o povo, nasce da água e do Espírito, e o pastor não nasceu da água nem do Espírito.
Eu falando, ó, fuja do inferno, e o pastor indo para o inferno. Já pensou isso daí? Ou de repente acontece o arrebatamento, e alguns da igreja ficam e ainda procuram o pastor ainda. O que o pastor vai explicar? Aleluia. Ah, eu também fiquei, irmãozinho. Acho que Deus não quis nós. É uma desculpa esfarrapada que eles vão dar lá futuramente, quem ficar. Estão entendendo, irmãos? Vê como que o evangelho é? Ele deixa ou não deixa nós caladinho, exprimido? Esse é o evangelho, irmão. É isso daqui que Jesus quer que todo mundo ouça, que toda a igreja escuta, que o mundo ouça, que as coisas que estão falando por aí não é desta forma. Glória a Deus. Não é desse jeito, não. Tem algo pior ali, se você não se converter, se você não entregar a sua vida. Amém, irmão? Tem uma frase, irmãos, que é minha. Diz bem assim, eu até anotei aqui: o problema não é morrer ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. Porque tem gente que tem medo de morrer, tem medo de ser atropelado, de ser assaltado e morrer, ou medo de levar um tiro de uma bala perdida, medo de morrer dormindo. Uma pessoa que tem medo de morrer, ela é uma pessoa que está com a sua alma aflita, porque a alma já sabe que se morrer, perde a salvação. Uma pessoa que está convicto da sua salvação, irmão, quando chega Satanás e te ameaça, eu vou te matar! Aí você fala, entra na fila! Aleluia, Jesus. Porque já tem um monte que quer me matar. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então, se você tem medo de morrer, analise a tua alma. Analise agora a sua vida cristã. Porque se eu tenho um convicto da minha salvação, irmão, o morrer é lucro. Amém, irmãos? O morrer de um crente é lucro. Lá na época dos imperadores, lá na época que nasceu a igreja, Satanás agiu de forma, grandiosa naquela época, e matando um monte de crente, e matando cristão, mata daqui, mata dali, e mata, mas parecia um formigueiro. Matava 10, vinha 20. Matava 20, vinha 40. Aí ele vai lá, meu Deus do céu, isso aqui é uma revelação. Estava esperando no inferno. Nossa, matei um monte de crente, um monte de cristão, mas está vazio o negócio aqui. Aí de repente olha para o céu, estão tudo lá, com Jesus. Tudo lá. Quer dizer, o morrer de um cristão é lucro, irmãos. É lucro. Por isso que depois ele deixou de lado de ficar matando, porque aquelas almas que ele estava matando não estavam indo para o inferno, estavam indo tudo para o céu. Estava indo. Veja lá a história dos apóstolos, de como eles morreram. O único dos apóstolos que morreu de velho mesmo foi João, que escreveu o Apocalipse. Um foi queimado vivo, que nem o caso de Isaías, foi encerrado, foi tirado de toda a roupa, deixaram ele pelado, ponta cabeça errada, ele é o meio vivo. Outros foram queimados vivo, outros tiveram sua cabeça decepada, tudo por causa de Jesus, tudo por causa do Evangelho, tudo porque o Flávio ele disse, ó, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Então você vai morrer, então me mate, claro, à vontade. Porque eu sei que se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu vou para o lado do Pai, que é melhor que é para mim. Porque enquanto eu estou aqui na terra, irmão, vivo, assim como eu tenho chance de ser salvo, eu tenho chance também de perder a salvação. Porque hoje se pode estar salvo, amanhã se pode estar perdido. Veja como que são as coisas. Isso se trata de pessoas. Como eu estava comentando com a pastora já hoje aqui, a gente sai para evangelizar, a gente sai para falar de Jesus, de 10 pessoas que se conversam, 9 é crente, 9 se desviaram da presença de Deus.
Ultimamente nós estamos evangelizando crentes desviados. Esses crentes se tornaram ímpios, incrédulos, abandonaram a fé, abandonaram Jesus. Eu converso com pessoas, até mesmo lá onde eu estou trabalhando, que eu já conversei com alguns, que tem uns que chegam e falam assim: eu não vou mais na igreja por causa do pastor. Eu não vou mais na igreja porque o pastor fez isso comigo. Eu não vou aparecer mais em igreja nenhuma, como se eu fosse culpado, ou a pastora fosse culpada da coisa que aconteceu com ele lá numa outra igreja no passado. Se hoje, irmãos, eu não fosse uma pessoa convertida de fato, de verdade, não tivesse encontro com Deus, eu não estava nem pregando aqui. Tem o Diácono Ronaldo, que ele pode contar uma história, que ele está junto comigo aí. Eu provei para Cristo que no momento que aconteceu uma coisa que eu nunca imaginava que iria acontecer na minha vida, mas foi provado que eu tenho o Espírito Santo, que eu realmente, olha, meu Deus do céu, eu amo Jesus, irmão, eu amo o Espírito Santo. Puxa vida, ele está ali, olha, eu não desisti, chorei, desanimei, me dá vontade de chutar assim o pau da barraca e sumir, mas o Espírito Santo sempre estava ali comigo. Glória a Deus. Amém, irmão? Sempre. Agora por quê? Porque eu decidi, eu entrego a minha vida para o Senhor, a minha vida é do Senhor. Então, seja o que for, irmão, você vai passar por luta? Vai. Você vai estar no barquinho, a tempestade vai vir, irmãos. Mas creia que o Espírito Santo está contigo. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Isso, bem forte para ele. Para nós concluir, versículo 29. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos, né? Como ele diz: não adianta mais, você já morreu. A tua família ficou? Ficou. Teus amigos ficou? Ficou. Então deixa eles lá, que ainda tem os profetas, vai ter pastores, vai ter missionário, vai ter alguém que vai lá bater palma na frente do portão dele, vai entregar o convitinho, vai chamar para vir para a igreja, vai ouvir na internet, vai ouvir no YouTube, vai ouvir no Facebook, vai ouvir no Instagram, vai ouvir tudo quanto é tipo de redes sociais. Não esquenta a cabeça. Em outras palavras, aí ele fala no versículo 30, e disse ele: não, Abraão, meu pai. O homem também, rapaz, o homem virou humilde, irmãos. Mas pior que é verdade, irmão, tem gente que é assim, né? Quando está perdendo a salvação, quando o negócio aperta para ele, ele fica até humilde, né? Meu pai, paizinho, meu amigo, meu amiguinho, é igualzinho. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, olha o homem aqui, agora que ele piorou de vez, né? Se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O homem está falando aqui do espiritismo já, pensa. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Mas também, né, irmão? Se você for num velório e ver um morto ressuscitar na tua frente, você vai dizer glória a Deus? Duvido. Você vai correr. Você vai correr, você não vai dizer glória a Deus, não. Tem gente que é capaz de dar uma paulada na cabeça. Morre! Já imaginou, irmão? Você acha que vai acreditar? As pessoas vão acreditar? Por isso, irmão, que o Evangelho de Jesus, ele tem que ser bem puro. Porque o que entra dentro da pessoa é o Evangelho, é a palavra, é aquilo que você ouve, aquilo que você absorve para você. Você tem que entender que a tua alma, ela é mais valiosa do que o teu próprio marido, ou do que a própria esposa, até mesmo do que o seu próprio filho, irmãos. Ela é muito mais importante do que o bem que você tem, do que a conta bancária, a casa. Ela é mais importante do que a tua própria vida, a alma. É ela que você tem que guardar, é ela que você tem que cuidar. Quando você fica triste, é a tua alma,
Mas quando você se alegra, é a alma. Ele se regozija na presença de Deus. Ele está no gozo do Senhor. É a alma, irmãos. Olha a coisa maravilhosa que tem dentro de você. A alma não tem cor. Ela não é preta, não é cor-de-rosa, não é branco, não é lilás. Glória a Deus. Pensa. Algo tão precioso, mais precioso que um diamante, é a alma. Para nós encerrar, Mateus o capítulo 10. Para nós encerrar, vamos lá. Aí eu vou fazer uma oração rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 28. Esse aqui é. Então, irmão, veja que a essência da nossa vida, ela se conclui quando realmente eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não posso viver uma vida de religião. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus de fato, de verdade, não tem mais esse negócio. A vida é minha e eu faço o que bem entender. Se uma pessoa que se diz cristão e pensa desta forma, é porque nunca se converteu. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, é como eu sempre falo para quem entrega a vida para Jesus, eu até brinco, perdeu para irmão, porque a tua vida não é mais dele. Perdão, a tua vida não é mais sua, a tua vida é dele agora. É dele. Pastor, mas eu estou doente e entreguei a minha vida para ele. E daí, se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. De um jeito ou outro, ele é Deus. Não tem um hino assim, né? Tem, né? Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Mas mesmo assim, seja o que for, ele é Deus. Porque é fácil a gente chegar e falar: Senhor, faça-se a tua vontade. E se Deus chega e fala: então a minha vontade é deixar você morrer doente. E aí? Não que ele não queira curar, mas já imaginou? Faça-se a sua vontade, como na terra, como nos céus. Até na oração do Pai Nosso existe muita hipocrisia das pessoas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos falam ofensas. Aí ele pede perdão para Deus, mas não perdoa a pessoa. É uma alma que está ali oprimida, a ponto de quase perder a salvação. Cuide da tua alma enquanto você está vivo. Então vamos lá, versículo 28. E não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, irmãos? Veja que versículo forte. Jesus fala: você não tem que ter medo daquele que mata o corpo. O que é que mata o corpo? Uma doença, um assassino, um homem, uma pessoa. Então ele pode matar o corpo, mas como ele mesmo diz, então você tem que temer aquele que pode matar a alma e o corpo junto, se não é o próprio Deus. Aqui fala do juízo. Sabia que lá no Apocalipse, o anticristo e o falso profeta, quando eles foram para o lago de fogo e enxofre, você sabia que eles não vão morrer para a alma aí? Eles vão fazer justamente isso aqui. Vai o corpo junto, vai a alma, o corpo, vai tudo junto para o inferno. Lá para o lago do fogo e enxofre, porque o inferno ainda vai junto ainda. Então por isso, irmão, entregue sua vida para Jesus enquanto há tempo. Amém, irmão? Palmas para o Senhor Jesus e se coloque de pé. Quero fazer uma oração por você, irmão. Daí já passo aqui para a pastora.
Você que sentiu essa mensagem. E você sabe que a tua alma é uma alma sofrida. É uma alma que está muito angustiada e você quer sair dessa situação. A gente vai orar. Amém, irmãos? Ou você ainda que não aceitou Jesus, aceita Ele como o único Salvador exclusivo da sua vida. Ou você ainda que não se batizou nas águas, já procura a pastora. Amém, irmãos? O que eu quero é que você reflita nessa mensagem. Essa semana, faz uma reflexão do que nós vimos. Reflita sobre isso. Se quer saber da real mesmo, quer saber mesmo da real, essa semana você vai orar a Deus. Você vai falar com Deus o seguinte: Senhor, fala para mim, revela para mim tudo aquilo que o pastor falou, se é verdade ou não. Por mais que nós lemos aqui na Bíblia, se é verdade ou não. Para ver o que o Espírito Santo vai falar para você. Amém, irmãos? Tem que refletir na sua vida espiritual. E você vai assumir um compromisso com Deus. Qual é o dia de reuniões que tem aqui, pastora? Terça, quinta e sábado. Você vai assumir um compromisso com Deus essa semana. Você vai tratar da tua alma. Terça, quinta e sábado dessa semana. Você vai tratar da tua alma. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Você vai vir na reunião em jejum. E você vai entregar o jejum quando terminar a reunião. Independente de quem for pregar. Independente do que você vai ouvir. Porque nesse exato momento você vai tratar da tua alma. Ah, mas a minha alma está bem. Amém. Mas você vai vir no propósito também. Amém, irmão? Para se fortalecer espiritual. E convide pessoas para vir, irmãos. Traga pessoas. Amém, irmãos? Faça esse propósito com Deus para ter esse tratamento. Venha, converse com a pastora. Ela sempre vai estar mandando lá os horários, convite. Venha, irmãos. Tenha um compromisso com Cristo. Faz o tratamento da tua alma. Porque, irmão, se você tratar da tua alma, irmão, olha, irmão, eu não vou falar aqui que vai vir carrão, vai vir casona, não, irmão. Se você tratar da tua alma, irmão, as coisas vão bem para você, espiritualmente falando. Vai vir luta, vai vir dificuldades, mas você vai superar todas elas, irmãos. Amém? Por mais que passe na tua cabeça, eu vou desistir, mas você não consegue desistir, irmão. Por isso que eu falo sobre muita armadura de Deus. Leia lá em Efésios sobre a armadura de Deus, irmãos. Você tem que se revestir dessa armadura de Deus, do capacete da salvação, do escudo da fé, da palavra de Deus, que é a palavra, do calçado, que é o evangelho, do cinto. Então se reveste da armadura de Deus, irmãos, e busque o Espírito Santo. Venha na igreja, ora, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo na tua casa. Seja batizado com o Espírito Santo. Amém, irmão? E outra, irmãos, mais alguma coisa aqui que o Espírito Santo tocou. Se você é batizado com o Espírito Santo, prepare para ajudar essa obra aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Há um chamado aí, viu? Para fazer a obra. Seja como obreiro, ou diácono, ou até mesmo como missionário pastor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tem alguma pessoa que está do seu lado? Vamos fazer a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, faz uma corrente aí, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o pastor estiver orando aqui, você vai orar para a pessoa que está do teu lado. Você vai orar para a pessoa que está do teu lado, esquerdo, direito. Você vai orar por essa pessoa. Mas você tem que orar, irmão. Orar. Ora, porque nesse exato momento, até a pessoa que está com as mãos dadas aí, vai depender da sua oração. Ah, irmão, se você não orar, irmão, você não orar, irmão, o Espírito Santo não vai deixar se dormir. Aí você vai dobrar o joelhinho e vai ficar orando 3 horas. 3 horas fio orando lá, pela pessoa. Amém, irmão? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai,
Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, para que essa pessoa, meu Pai, nesse exato momento seja tocada agora, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, renova a fé deste homem, renova, meu Pai, a fé desta mulher, renova, meu Deus, a vida desta pessoa, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meu Pai, orando para que essa pessoa, meu Pai, ela venha crescer espiritualmente, ela venha aprender mais do Senhor, ela venha, meu Pai, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, meu Pai. Toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó soberano de Israel, nesse exato momento eu quero orar pela nossa casa, eu quero orar agora, meu Pai, pela nossa família, porque enquanto estamos aqui congregando, envia anjos lá agora na casa dessa pessoa, envia anjos agora com espada de fogo e repreenda e expulsa toda obra do mal, meu Pai, que estiver nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faça cair por terra toda obra maligna, faça cair por terra, meu Pai, todas as forças do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, salve esta casa, salve esta família, salve o filho deste homem, salve o filho desta mulher, salva, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Isso, irmão, levanta agora as suas mãos, se faz a corrente e levanta as suas mãos em direção à sua casa, isso, em direção à sua casa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estendemos as nossas mãos em direção à nossa casa, que saia fogo agora da mão desta pessoa, e este fogo agora vai queimar toda a obra do mal. Sai do portão da casa dele, sai do portão da casa dela, sai de dentro desta casa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que estava querendo destruir casamento, sai debaixo da cama agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, derrama do teu poder agora, para que essa alma ela seja lavada, ela seja limpa pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E diga assim comigo, com toda a fé, meu Deus, bem forte, meu Deus, que todo mal venha sair da minha casa, da minha família e de todos os meus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Oh, glórias. Faça favor, pastora, sobe aqui em cima. Amém, irmãos? Você tem que orar forte pela tua casa também, irmão. Glória a Deus. Você tem que chegar e queimar mesmo o diabo. Eu sou um pastor que trabalha com libertação, irmãos. Aleluia. Eu poderia fazer um culto de libertação, mas o Espírito Santo, eu só faço aquilo que o Espírito Santo manda fazer, mas o meu trabalho é de libertação. Então nós somos, como eu, o diácono, minha esposa, que é a pastora, a esposa dele, nós trabalhamos com libertação. Nós estendemos a mão, nós queimamos o diabo e nós partimos para cima de Satanás. Aleluia. Nós vai para cima. Manifesta, a gente expulsa, porque não tem esse negócio de ficar. Oh, para aí. Não. Sai, em nome de Jesus, pronto. Nós não tem esse negócio. Então você tem que orar. Jesus deu uma autoridade para você, irmão, porque a autoridade não é só para quem é pastor ou para quem faz a obra, a autoridade é para todo mundo. Ele mesmo falou: eis que dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então você tem autoridade, irmão. Autoridade. Você, marido, você tem autoridade na tua casa. Você tem que chegar e falar: ó, demônio, aqui não, aqui em casa não, sai daqui, em nome de Jesus. A mulher também, você também tem uma autoridade. Aqui na minha casa não, aqui você não manda, quem manda aqui sou eu, e quem fica aqui é Jesus. Amém, irmão? Autoridade, expulsar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmão, eu quero que você estenda a tua mão. Vamos orar pela pastora aqui. Nós vamos orar.
Vamos orar para que Deus venha dar sabedoria e um grande entendimento, porque Deus vai abençoar o ministério dela aqui. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar. Porque nós estávamos conversando e veio um reflexo na minha vida. Aí eu vi algo diferente, estava vindo assim. Irmãos, o ministério, ele cresce quando todos nós estamos unidos. Amém? Quando você resolve fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, você vai firmar um compromisso não só com a pastora, mas com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Com Jesus Cristo. O teu dever nesse ministério é trazer almas. Fala almas. Você tem que desejar trazer almas. Desejar trazer almas. As almas, elas precisam se converter e se entregar. Elas precisam, sabe, ser discipuladas, ter um cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque lá fora você vai deparar com pessoas que estão sofrendo, com pessoas que estão, né, como se diz, né, desenganados pelos médicos, né? Agora ultimamente estão desenganados pelos pastores. Para pessoas que estão lá, como eu disse, eu sou apenas o pastor itinerante. Ainda não tenho ministério. Já tive 2 que eu cuidava de uma igreja, mas o meu próprio ministério não tem. Mas estou orando para Deus que isso possa acontecer. Então eu não sei onde Deus vai me enviar, mas eu tenho orado da seguinte forma: Senhor, me dá ovelhas malhadas, que nem lá o Jacó lá fez um negócio lá com o sogro dele. As ovelhas malhadas ficam para mim, as que não são marcadas ficam para você. Beleza, o cara aceitou. Agora, por que ovelhas malhadas? Por que eu pedi para Deus ovelhas malhadas? Por quê? Porque as ovelhas malhadas lá em Israel, que são as ovelhas mesmo, os animais, elas ficam lá no fundo do quintal, mais escondidinho para lá. As boas que ficam lá na frente para todo mundo passar e olhar. Porque as malhadas são cheias de defeitos. Então são as malhadas que vai vir aqui dentro da igreja. Amém, irmão? As ovelhas malhadas, as ovelhas com defeito, as ovelhas que estão doentes, as ovelhas que estão até com a lã cheia, mas precisam ser cortadas, ter um cuidado. Vai vir muitas ovelhas assim. E você que está aqui nessa noite, você vai ajudar a cuidar dessas pessoas. Amém? Tem que deixar o Espírito Santo te usar. Você não pode ter medo. Fala assim: eis-me aqui, Senhor, me use, eis-me aqui. Quantos louvores você já não cantou que tem a palavra usa-me? Porque você tem que entender que se você realmente canta um louvor, são 2 coisas. Ou você canta por cantar, que depois amanhã esquece e passa despercebido, ou você canta em forma de oração, até mesmo de uma conversa usando aquele louvor. Se você escuta aquele louvor e fala de uma forma como se fosse uma conversa, e sabe aquela palavra, usa-me, aí Deus chega e fala: pois agora eu vou te usar. Se prepara, amém, irmão? Se prepara, porque agora eu vou te usar. Amém, irmão? Estenda então as suas mãos para cá. Vamos orar pela pastora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estendo as minhas mãos, meu Pai, na vida da tua pastora, Senhor. E peço ao Espírito Santo neste momento, para que desce sobre ela a porção dobrada do teu Espírito, meu Pai. Que haja agora neste momento a sabedoria e o entendimento, meu Pai, para que ela possa a partir de agora a conduzir esta igreja conforme a tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, coloca as tuas mãos agora na vida, meu Pai, da tua serva. Derrama agora, meu Pai, da tua porção, do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai.
que ela, meu Deus, possa a partir de agora ter força para manter o ministério, que ela venha ter forças, meu Pai, sempre para poder ganhar almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro também por cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, que eles agora seja tocada pelo Teu Espírito. Faça, meu Pai, este homem, esta mulher como um dos obreiros desta casa, como ganhadores de almas, que eles sejam, meu Pai, pescadores, os pescadores de verdade, meu Pai, pescadores de homens, pescadores de almas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, abençoa esta igreja, abençoa, meu Pai, este altar, porque sabemos, meu Deus, que o altar é um altar de sacrifício, é aqui que nós entregamos a nossa vida, é neste altar, meu Pai, que colocamos tudo nosso eu, que colocamos toda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Pai, alcança agora, através dessa igreja, dos vizinhos, aonde for, meu Pai, estende agora, meu Deus, o Teu poder na vida de cada um, e abençoa, meu Pai, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do glorioso Santo Espírito. Você que crê, diga amém, graças a Deus, e palmas para Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. De repente o culto foi longo, mas o Espírito Santo é assim. Glória a Deus. Quando Ele quer falar, Ele não fala rapidinho, não. Ele quer deixar tudo explicadinho para você. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pastora, em nome do Senhor Jesus.